Pai do Senhor, pessoal, meu nome é Mateus, para quem não me conhece, sou um dos professores aqui da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Sopro Divino, aqui em Mauá, no estado de São Paulo. É com muita alegria que nós iniciamos aqui mais uma gravação de pré-aula de Escola Dominical para os jovens. É um projeto que traz suporte para os professores de Escola Dominical, né, que lecionam as suas aulas para os jovens de diversas igrejas. Espero que esse canal venha abençoar a sua vida, trazendo suporte, um recurso a mais para você ministrar a sua aula. Se você ainda não segue o nosso canal, peço a você, gentilmente, que se você realmente gostar dos nossos conteúdos, nos siga, compartilhe, comente, né? E ative o sininho para receber mais vídeos como este aqui. Hoje nós vamos estudar a lição 9, que tem como título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Nós estamos estudando, né? Estamos estudando o livro de Daniel. Falamos muito a respeito deste livro, tem muito a aprender. É óbvio que a revista Escola Dominical não tem a intenção de trazer um ensinamento avançado, né? Um ensinamento teológico avançado, mas é para que os jovens possam se familiarizar com os assuntos bíblicos, aprender a Bíblia. Essa é a intenção da revista. E nós estamos aqui falando ainda mais um pouco de Daniel, uma boa e inspiradora experiência que Daniel teve. O texto áureo está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. Esse é o texto áureo da lição. O resumo da lição. Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. É um assunto interessantíssimo para nós estudarmos. Objetivos da lição. Nós temos 3 objetivos básicos. O primeiro é conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido. Compreender como se deu a inspiração contra Daniel. E o terceiro, aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Esses são os objetivos que o professor precisa alcançar no final da lição. A leitura bíblica em classe está no livro de Daniel, capítulo 6, dos versículos 1 a 7. É importante que você, professor, leia, pelo menos, se você não tem tempo para ler todos os textos da revista, é importante que seja lido os versículos que vão dar embasamento a esta lição. É importante que os jovens leiam os textos bíblicos, ok? Então aqui você pode ler a leitura bíblica em classe com os alunos, né? E outra coisa também que nós sempre orientamos, sempre incentive os jovens a lerem a revista em casa durante a semana. Nós temos aí a leitura semanal. Para cada dia da semana tem um versículo da Bíblia que vai ajudar no entendimento da lição. Então, incentive os jovens a fazerem isso. Introdução. O capítulo 6 do livro nos introduz a uma nova era política e governamental. Com a queda do poderoso Império Babilônico, a cidade da Babilônia agora passa a ser controlada pelos medos persas, também conhecidos como Império Aquemênida. Essa mudança de regime trouxe consigo maior liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sob um novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nesta lição, estudaremos este relevante episódio que nos trará valiosos ensinamentos sobre fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Ok? Então nós vamos aprender aqui o que Daniel fez, mesmo correndo um risco de ter que escolher entre obedecer à lei dos homens, né, e se manter fiel à lei de Deus. Ele teve que tomar uma decisão. Ele foi fiel à lei dos homens ou ele foi fiel à lei de Deus? Ele foi fiel à lei de Deus, mas ele pagou um preço por isso. Ele foi punido por isso.
mas mesmo sendo punido, Deus livrou ele, nós sabemos aí no final da história. Então, essa é uma breve introdução daquilo que nós vamos falar nessa lição. O primeiro tópico é vivendo sob um novo governo. E nós temos 3 subtópicos que vai nos ajudar a entender aqui um pouco sobre a Pérsia, né, o novo governo, os Medo-Persas, que estava ali dirigindo a nação do mundo, né, era a grande dominadora do mundo na época. E o primeiro subtópico é a identidade do novo rei. Segundo, o novo governo. Terceiro, um político de tolerância religiosa. Aqui no subtópico 1, a identidade do novo rei, vai falar sobre Dario, né? Nós sabemos que antes dos Medo-Persas assumirem aí o governo do mundo, o domínio do mundo, era a Babilônia que dominava por meio do rei Nabucodonosor. Mas aí, é óbvio que isso já havia sido profetizado por Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho, né? Um sonho daquela grande estátua, que cada estátua tinha ali um material diferente. E Daniel havia explicado para o rei que aquela estátua, ela representava reinos, né? Reinos, e que o reino da Babilônia iria passar. E passou. Agora os persas, eles conquistam a Babilônia. E agora Daniel, ele passa da Babilônia também para o reinado dos Medo-Persas. E ele também conquista o respeito, a admiração do rei Dario. E ele também lidera ali, dentro desse reino. Da mesma forma que ele tinha um grande respeito da parte do Nabucodonosor, e também ele tinha ali uma posição de grande consideração na Babilônia, agora também, aqui na Pérsia, ele também tem uma posição de grande respeito. O rei Dario tem aqui uma informação no subtópico 1, uma informação que nós precisamos, de alguma forma, incentivar os jovens a desejar um conhecimento mais aprofundado da Escritura, né? Para que eles queiram saber as questões mais históricas, mais geográficas, né? Para que eles saibam em qual tempo que aconteceu parte da história da Bíblia. E aqui nós temos uma informação mais teológica, né? Uma informação mais histórica. Há uma discussão que diz que o rei Dario é o mesmo que o rei Ciro, né? Nós entendemos que o rei Dario, ele foi colocado temporariamente, tá? E que Ciro, ele precisou se ausentar. Mas nós vamos aqui fixar, não importa o que aconteceu, vamos aqui focar que Dario, naquele momento, ele era o rei, e que Daniel tinha um grande respeito da parte deste rei, tá certo? Subtópico 2, o novo governo. Esse novo governo aqui com Dario, ele teve algumas mudanças. O rei Dario, ele foi responsável por organizar o Império Medo-Persa, porque ele constituiu sátrapas. Se eu não me engano, eram 120 sátrapas, que eram governantes responsáveis por cada região. O rei Dario, ele fez isso, ele dividiu o reino dele por regiões. Enquanto o Nabucodonosor, ele concentrava o poder no reino, o rei Dario, ele expandiu o reino Medo-Persa, colocou ali os seus líderes, os seus governantes, e ainda colocou mais 3 líderes sobre esses 120 sátrapas, para que eles pudessem ter ainda um controle melhor, para que o rei Dario pudesse ter um controle melhor, né, de cada governante. E Daniel, como ele sempre se sobressaía em relação aos outros líderes, aos outros governantes, ele também aqui, no governo Medo-Persa, ele se sobressaiu, a ponto que ele ficou, vamos colocar aqui, como um primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro, tinha um rei, Dario,
E logo após o rei Dario, o Daniel ele ficou responsável por organizar ali, por responder, né? Mediante ao rei Dario, né? Ele ficou responsável ali por toda a liderança do reino Medo-Persa. E é curioso porque hoje nós temos uma certa rejeição em relação à governança política. Isso aqui é política. Isso aqui é política. Daniel sendo ali um governador, né? Sendo líder de outros líderes. Isso aqui tudo é política. Eu acredito que quando Deus ele quer te usar em uma função ou em uma profissão, não importa qual seja essa função diante da sociedade. Não importa qual seja. Deus ele vai te usar. E Daniel estava em uma nação pagã. Que tinha os seus próprios deuses. E Daniel ele conseguiu ser um excelente profissional e continuou sendo um excelente cristão. Então a sua profissão, a sua posição, né? Talvez você seja um vereador, ou um prefeito, ou um deputado e esteja vendo essa lição. Sabe que você pode ser um político, mas continuar sendo também um servo de Deus. Isso não vai te atrapalhar. Por mais que ao seu redor esteja aí, tenha outros políticos que são corruptos, né? Você pode exercer a sua função, o seu papel, mantendo a sua integridade. Isso nós aprendemos com Daniel. Subtópico 3. Uma política de tolerância religiosa. Nós percebemos aqui que não havia nenhuma conspiração ou nenhum controle, pelo menos até o momento, né, em que os outros sátrapas eles quiseram boicotar aqui o Daniel. Não havia nenhuma intolerância religiosa por parte dos judeus, né, ou contra os judeus, melhor dizendo. Então o judeu ele podia ser judeu. Na verdade, na Babilônia também. A Babilônia também ele não tinha nenhum problema com isso. Ele teve um outro problema depois, né? Mas aqui nós observamos que o judeu podia ser judeu. Se fosse nos dias de hoje, o crente poderia ser crente, católico poderia ser católico, adventista, enfim, diversas religiões. Só que aí mora um problema. Né? Tem um lado bom que você pode ser livre. Hoje nós estamos aqui num país laico, o Brasil um país laico, nós temos uma grande liberdade religiosa, nós podemos fazer os nossos cultos, utilizar o nosso microfone em alto e bom som, os nossos instrumentos em um som aí que às vezes até é exagerado, e nós não vamos ter problema nenhum com isso, né? Então essa é a parte boa de ter essa liberdade. Agora tem a parte ruim, né? Que fica que as coisas, o culto, ele acaba se tornando um tanto ecumênico, né? Ou seja, já que a gente tem tanta liberdade, aí as pessoas acabam misturando as religiões, né? Acaba tendo aí um sincretismo religioso. E outra questão também, as pessoas acabam não dando tanta importância por causa dessa liberdade ao culto. Nós cultuamos ao Deus, Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Então não é simplesmente uma reunião, é um culto espiritual, é algo sobrenatural, é algo que tem suma importância, mas que por conta dessa liberdade, às vezes, as pessoas não dão tanta importância. Mas Daniel dava importância à liberdade, a essa liberdade, né? Ele aproveitava verdadeiramente essa liberdade, porque ele servia a Deus fielmente. Ok? Então, o subtópico 3 aqui, ele vai falar, né, que havia essa liberdade religiosa no reinado Medo-Persa. E tópico 2, a conspiração contra Daniel. Em meio a essa liberdade religiosa, eu acredito que houve aqui um plano maligno contra Daniel. Um plano maligno contra Daniel. Porque já que Daniel tinha liberdade, ou qualquer outra pessoa tinha a liberdade de adorar o seu próprio Deus,
não tinha o porquê dos outros líderes quererem boicotar a Daniel. Mas eles queriam, de alguma forma, acabar com a vida de Daniel. Por inveja, né? Ou, sei lá, por qualquer outro motivo. Daniel ele sempre se sobressaía dos demais líderes, né? Tanto da Babilônia agora como dos medo-persas. E isso provocava uma ira muito grande na vida desses homens, né? Que queriam acabar com a vida de Daniel. E aí, Daniel, essa é a distinção de Daniel. Porque Daniel, ele era... a Bíblia diz que Daniel, ele foi usado em todo o conhecimento, né? Deus deu a Daniel todo o conhecimento de sua época, sabedoria, e ainda mais, ele interpretava sonhos, né? Interpretava sonhos. Nós vimos aqui em lições anteriores que Daniel ele foi capaz não só de interpretações, mas de revelar o sonho que Nabucodonosor havia esquecido de... ele havia esquecido o sonho que ele tinha sonhado. Então Daniel ele era realmente fora da caixa e acima da média. Inveja e conspiração. Assim como nós falamos, subtópico 2 fala sobre a inveja e conspiração. Esses sátrapas, eles resolveram conspirar contra Daniel. Eles queriam acabar de alguma forma com a vida de Daniel. Só que eles não acharam nada para usar contra Daniel. Nenhuma falha em Daniel. Daniel era irrepreensível. Irrepreensível. Então eles tiveram que agir com injustiça contra Daniel. Eles disseram assim, olha, nós precisamos achar alguma culpa, algo... Deixa eu até achar o versículo aqui, deixa eu ver qual que é o versículo. E aí esses presidentes, esses sátrapas, né, esses governantes que foram colocados ali sobre regiões, eles procuraram algum motivo para acabar com a vida de Daniel. Só que não encontrando, eles disseram assim, isso aqui está no versículo 5 do capítulo 6. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles queriam usar alguma coisa na lei, que estava na lei, que Daniel seguia, ou seja, na palavra de Deus, para usar contra o próprio Daniel. Contra o próprio Daniel. Então qual que foi a ideia? Puxa vida, olha, nós sempre vemos Daniel orando. Então nós vamos fazer o seguinte. Já que ele tem que orar, já que a lei manda ele orar, então nós vamos bolar um plano, convencer o rei de que nenhuma oração se faça a não ser ao próprio rei Dario. Esse foi o plano maligno que eu tenho a convicção de que foi o inimigo, o diabo, que colocou no coração desses governantes para tentar acabar com a vida de Daniel. E aí foi isso que eles fizeram. Chegaram no Dario, ó, nós queremos aqui dizer para o Senhor que o Senhor é grande, né? Encheram ali o ego, né, de Dario, para que ele pudesse aceitar essa proposta. E aí nós observamos que no versículo 8 do capítulo 6, assim, agora pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E aí eles convenceram a Dario que ninguém poderia fazer uma oração a qualquer outro deus, ao não ser ao próprio Dario. E ele, com o ego todo elevado, ele aceitou. Mal ele sabia que era uma tentativa de acabar com a vida de Daniel. Por quê? Porque Dario ele gostava de Daniel. Depois nós vamos ver isso, que Dario ele admirava Daniel. Ele tinha o Daniel com uma alta consideração, né? Mas na hora ele não se tocou. E aqui no subtópico 3, nós acabamos já falando sobre ele, né? No tópico anterior, acabamos abrangendo aqui os dois subtópicos, né? Inveja e conspiração, e subtópico 3, o plano contra Daniel. Por que eles formalizaram esse plano? Por inveja, né? Para tentar acabar com a vida de Daniel. Então, às vezes, pessoas, para tentar destruir um servo de Deus, para tentar acabar com a
a vida de um servo de Deus, eles têm assim planos, né, extraordinários. Eles acham brechas não na vida do servo de Deus. Na vida do servo de Deus não, mas eles acabam encontrando formas, né, injustas de acabar com a vida do servo de Deus. Mas ninguém pode contra aqueles que servem a Deus. Ok, aqui nós vamos para o tópico 3. Tópico 3, a lei dos homens e a lei de Deus. Subtópico 1, contrariando a lei dos homens. E aí, o Daniel ficou sabendo dessa lei, que ninguém podia orar ao seu Deus e teria que orar ao próprio rei Dario. E como Daniel fica? Se fosse você, o que você faria? Que no Brasil, olha, ninguém pode fazer qualquer tipo de oração a não ser ao atual presidente, ao presidente Lula. Aí você teria que orar ao Lula agora. E aí? O que você iria fazer? Se você não fizesse, você seria preso, né? Você seria jogado na cova dos leões. É uma decisão que Daniel teve que tomar. Ou ele orava ao rei Dario, ou então ele seria jogado na cova dos leões. E nós não podemos ir tão longe assim. Nós não podemos ir tão longe, porque isso aqui é uma pressão contra um servo de Deus para que ele pudesse negar a sua fé. E nós somos pressionados a todo instante a negar a nossa fé. Isso na nossa família. Às vezes você faz parte aí da sua família não é crente, né? Você mora ali num ambiente familiar em que você tem parentes que não são crentes. Você, na sua faculdade, na sua escola, você está em meio a pessoas que não servem a Deus. Você no seu trabalho, você está em meio a pessoas que não servem a Deus. E às vezes as pessoas constrangem você a fazer algo que vai contra a lei de Deus, mas que é favorável à lei mundana, né? A lei do pecado e da morte. A Bíblia fala muito disso. E aí você precisa tomar uma decisão. Puxa, eu quero ficar bem com as pessoas ou eu quero ficar bem com Deus? Eu quero ser aprovado pelas pessoas ou eu quero ser aprovado por Deus? Qual que vale mais a pena? O que eu vou manter? A quem eu vou ser fiel? E Daniel, ele escolheu ser fiel a Deus. Ele resolveu infringir a lei dos homens, mas ser fiel à lei de Deus. É por isso que o subtópico fala, contrariando a lei dos homens. E aí Daniel, mesmo sabendo desta lei, ele abriu lá a janela do seu quarto, que ficava para Jerusalém. A Bíblia fala que as janelas, né, ficavam para a banda de Jerusalém, direcionadas para onde Jerusalém ficava. E ele 3 vezes ao dia, ele apresentou a sua oração, o seu devocional a Deus, não se importando com o que poderia acontecer com ele. Mas ele manteve a sua posição firme ali, orando a Deus. E aqui no subtópico 2, o poder da oração. É uma coisa curiosa que, em meio à afronta do diabo, o nosso recurso é orar. Só que a lei dos homens proibia exatamente isso. De Daniel orar a Deus. Então Daniel, ele resolveu utilizar os mesmos recursos que ele utilizava antes. Qual que era o recurso? Orar. Ele foi orar. Ele entendia que parar de orar não resolveria o problema dele. Ele entendeu que ele precisava orar mesmo que ele corria esse risco. A oração era um hábito na vida de Daniel. A Bíblia fala que Daniel orava, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, né? Todo judeu tem esse costume até a data de hoje. Eles oram 3 vezes ao dia. E infelizmente que nós, né, acabamos falhando muito nessa questão. Mas se você conseguir orar 1 vez ao dia, na verdade, nós observamos na palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, Paulo diz, orai sem cessar.
Então, assim, não importa quantas vezes você ora por dia. E é uma coisa tanto até que nós devemos aprender nessa questão de orar sem cessar, porque às vezes a gente até ora. Reserva ali um momento de oração pela manhã, logo quando acorda. E aí a gente passa o dia inteirinho sem falar com Deus. A gente fica um espaço aí longo sem falar com Deus. Então quando Paulo fala assim, olha, orai sem cessar, ele está querendo dizer assim, olha, a gente precisa estar conectado a todo momento com Deus, orando no pensamento, né? Apresentando tudo a Deus, nosso dia, os nossos afazeres ali, fazendo ali, trabalhando, mas ligado no pensamento. Daniel, ele tinha essa conexão com Deus, e ele estava ali proibido de fazer isso, mas ele não se importou. E aí vem a grande punição de Daniel, né? Nós vemos que nos primeiros capítulos do livro de Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, eles foram jogados na fornalha de fogo, né? E Daniel não foi, mas agora Daniel ele recebeu uma punição também, que foi ser jogado na cova dos leões. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. E aí você pode ler, professor, pode ler essa parte do texto aí com os alunos, né? Eles precisam, todos nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E Daniel foi jogado ali na cova dos leões e tal. E o rei Dario ele ficou um tanto triste, né? Por causa de Daniel, porque ele realmente gostava de Daniel. Quando nós vamos ler o texto, nós entendemos que o rei Dario ele gostava de Daniel. Mas ele pergunta, o Daniel, será que o seu Deus pode livrar você dessa cova, né? E aí, nós entendemos até que o rei Dario ele orou por Daniel. Fez ali uma prece por Daniel. E aí depois Daniel sai da cova dos leões, convida, e aí o rei Dario resolve jogar todos aqueles que jogaram Daniel na cova dos leões dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que antes mesmo deles caírem no chão, os leões já pegaram os corpos deles ali e comiam. E não só eles, mas a família inteira, crianças, né? É uma coisa assim até um pouco cruel que esse rei fez. Mas é um preço que essas pessoas pagaram por tentar acabar injustamente com a vida de um servo de Deus. Se fosse uma causa, né? Se, por exemplo, Daniel tivesse cometido uma injustiça, Daniel seria punido facilmente. Não precisava nem de muitos, não precisava inventar a história. Ninguém vai acabar com a sua vida se você estiver certo, se você for íntegro, irrepreensível. Ninguém vai acabar com a sua vida. Pode até tentar. Aliás, se Deus permitir, você pode... no caso, se Deus tivesse permitido, por exemplo, que qualquer leão aqui tivesse comido Daniel, a história acabaria ali. Daniel morreu sendo servo de Deus, morreu injustamente e tal. Porque Deus permitiu, Deus pode permitir. Mas Deus resolveu livrar Daniel. Deus resolveu livrar. Deus pode te livrar das injustiças, assim como livra de muitas, mas Deus também, às vezes, pode decidir não te livrar. E vai ficar por isso. Mas Deus sabe o que Ele faz e glória seja dada a Ele. Mas o importante é que a justiça, ela sempre prevalece. Se Deus permitir, saiba que você foi justo. Se você for punido aqui, você será abençoado no céu, você receberá a sua coroa no céu. E isso é importante para nós. Conclusão, ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Você pode até fazer uma pergunta em sala de aula. A seguinte pergunta: se existe uma lei terrena que vai contra a lei do céu, contra a lei de Deus ou contra a palavra de Deus, qual lei nós devemos obedecer? Faça essa pergunta, discuta aí com os jovens em sala de aula, e aí eu tenho certeza que vai gerar uma dinâmica muito boa. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez eu peço, se vocês
gostaram dessa aula, curtam, comentem, compartilhem e ative o sininho para receber mais conteúdos. Muito obrigado, Deus abençoe novamente.